Olá pessoal, como vão vocês? Espero que sejam todos bem, Love Cromos aqui. E hoje eu quero mostrar pra vocês como eu faço, né, para colorir roupas com lápis de cor. Então, nessa blusinha que vocês estão vendo aí, eu quis dar um efeito neon nela, né? Então, para fazer esse efeito, eu comecei utilizando um lápis verde bem clarinho, o mais claro que você tiver aí na sua caixa de lápis de cor. E eu comecei a marcar, então, as sombras, porque essa blusa realmente eu queria era bem clarinha. Então, significa que as sombras também já seriam claras, tá? Porque aí o brilho seria mais claro ainda. Então, eu comecei com um verde bem clarinho, marcando, então, as sombras dessa blusa, que são nas marcações ali, onde tem dobras, enfim, tá? Depois que eu fiz isso, eu peguei então um lápis amarelo e fui passando por cima desse verde e ultrapassando um pouco mais, deixando um espaço em branco bem no meio, que é onde eu quis deixar o brilho, né? Aquela ideia de brilho da roupa, tá? Então sempre pense nisso. Tente ultrapassar a cor anterior um pouco, passe por cima dela, ultrapasse um pouco, mas deixe um espaço no meio em branco para que a roupa tenha uma noção de brilho, tá? Aí eu voltei com o verde, com o verdinho claro, fazendo a parte de baixo da blusa, e com o amarelo eu voltei para fazer então do mesmo jeito, deixando o meio um pouco mais claro, tá? Após esse processo aí, você pode ver que eu deixei o meio bem clarinho, bem branquinho, para reforçar a noção de brilho. Eu vim com um verde um pouquinho mais escuro, porque eu achei que precisou de um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de contraste nas partes de sombra da blusa. Então eu só peguei mesmo os cantinhos ali, onde pra mim pegava menos luz, e especialmente nas dobras da roupa, onde a própria desenhista deixa marcadas as dobras. E aí eu fui reforçando então com esse lápis um pouquinho mais escuro, para dar essa noção de sombra aí mais reforçada, tá bom? Lembrando que com lápis de cor, pessoal, a ideia do contraste faz muita diferença, tá? E em roupa não seria diferente. Depois eu voltei de novo com aquele amarelinho, passando por cima com o verde, passando por cima do verde mais escuro, para dar uma amenizada nessas cores, deixar tudo mais uniforme, sem muitas marcas de lápis de cor, né? Não forçando o lápis no papel. Depois eu volto de novo com o amarelo, para poder amenizar as cores anteriores, deixando então um espacinho de branco no meio, especialmente ali no bracinho da blusinha, para dar a noção de brilho. E aí eu quis deixar essa noção também, essa ideia de roupa neon. Por isso eu usei essas cores assim tão brilhantes, tá? E tão chamativas, tão fluorescentes. Depois eu vim com o preto para reforçar em alguns pedaços a questão da sombra e deixar ainda mais contraste. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de colorir com contraste, porque eu acho que isso enriquece muito o desenho e te dá uma noção de 3D, né? Uma noção de realismo na sua pintura. Então eu fui lá onde eu achei que tinha mais sombra, vim com um lápis preto, né? E reforcei esse contraste, então, onde eu achei mesmo que teria menos luz na roupa, que geralmente é nos cantos, na parte de baixo e também nas dobras da roupa, tá bom? Voltei com um verdinho mais escuro para amenizar essas marcas do preto. Eu sempre volto com o lápis anterior, pessoal, para dar uma amenizada nas marcas que ficaram do outro lápis, tá? Então eu volto com o lápis um pouquinho mais claro para poder amenizar a cor mais escura e deixar aquela noção de realismo e de leveza na pintura, tá bom? Aí eu vou voltando com as nuances mais claras para reforçar mesmo ali. Fiz a parte de trás da blusinha que eu não tinha pintado ainda. Então eu passei o verdinho mais escuro para fazer a parte de sombra e tá pronto. Comenta aqui o que você achou desse colorido, você gostou? Deixa um like e deixa um comentário para mim. Fui!